Bom, hoje é o terceiro encontro, né, sobre a geração 80. Estamos aqui com Beatriz Milhazes e Daniel Senise para falar sobre, o tema é Conversa sobre uma Geração. A gente vai conversar um pouquinho, depois vocês vão poder fazer perguntas também, ok? Bom, eu vou sentar aqui que eu vou passar os slides. Então, a primeira ideia é que o Daniel se apresente e fale um pouquinho sobre o trabalho dele e sobre a geração naquela época. A gente não tinha combinado isso, né? Boa tarde. Eu sou o Daniel, amigo da Bia e do Alberto. E eu, há um pouquinho mais de 40 anos, eu vim fazer aula aqui no Parque Lage. E eu estava saindo de uma situação e comecei a considerar ser artista. E foi bem importante esse lugar para mim. Era completamente diferente aquela época, isso era um outro tipo de espaço, embora a arquitetura já era essa coisa meio, parece que não vai durar mais 10 anos, mas era um lugar muito mais isolado de uma certa forma. E se formou um grupo muito interessante aqui. Se formou um grupo... agora eu estou me escutando também. Se formou um grupo muito interessante aqui. E eu acho que a exposição, que foi uma iniciativa do Marcos Lontra, né, e do Paulo Roberto Leal, Porque a gente não e da consegue gesticular. Mager, Sandra Mager, foi meio que a cristalização desse lugar aqui. Para mim, né, que era frequentador do Parque Lage. Várias pessoas que participaram dessa exposição não eram frequentadores do Parque Lage. E desde então eu sou artista. Eu falo aqui ou falo aqui? Fala aqui. Bom, boa tarde. Palavra agora com Beatriz Milhazes. Boa tarde. Então, eu sou Beatriz. E, então, eu acho que a escola, nesse período, ela representou muito para todos nós que vivemos esse momento aqui. Foi uma geração que ela cresceu durante a ditadura militar, né? E aqui a escola, de alguma maneira, não de uma forma organizada, ela representou um tipo de resistência, né? Você ser artista, escolher ser artista como profissional, era uma coisa assim, quase um sonho, uma coisa tão vaga, né? Porque toda essa área cultural estava extremamente esvaziada, né? E extremamente seca, né? Era um terreno seco. Então, quando eu era estudante de jornalismo, eu estava no segundo ano de comunicação social, um pouco insatisfeita com a escola, a universidade, e aí minha mãe, que é professora de História da Arte, ela me sugeriu: por que você não vai fazer um curso de verão no Parque Lage? E realmente, quando eu vim, entrei aqui, era como se eu estivesse olhando hoje para trás, né? Eu tinha 19 anos, eu entrei, eu tive a sensação que, como se eu tivesse recebido uma missão, né? Porque a partir desse momento eu não pensei em mais nada e toda a minha vida foi organizada para poder desenvolver um trabalho. Mas não pensem com isso, como o Daniel falou, que eu pensei, vou ser artista, isso é minha profissão. Não era nesse sentido profissional da palavra, que hoje talvez os artistas jovens já têm uma outra perspectiva muito diferente, né? Já há algumas décadas, bem diferente do que a nossa perspectiva. Então, mas era como se era aquele universo que eu realmente queria abarcar. E a escola, né, representou, então, encontros, na verdade, não só com os professores, que na época ela tinha um programa onde os professores, eles tinham aqui dentro os seus ateliês, né?
nós passávamos boa parte do dia aqui. Era um grupo muito pequeno, o que de certa forma gerou um ambiente muito familiar, tanto é que as relações se mantiveram ao longo do tempo até hoje. Então, isso foi muito especial, né? Obviamente, depois até o desenvolvimento e o sucesso da escola e todos os outros diretores que sucederam, criaram, obviamente, e foi mudando, né? A situação foi mudando, e por isso que, apesar de na época parecer uma situação tão estranha, tão assim, né, especial no sentido de podermos estar aqui, mas tanta insegurança em torno também, tantas divisões de sofrimentos, de tristezas, de o que será, ao mesmo tempo, olhando para trás, foi muito especial ter essa casa, ter o nível de professores como Luiz Áquila, Charles Watson, John Nicholson, Gastão Manuel Henrique. O grupo era muito forte e era um grupo que estávamos aqui, né, para trocar essas energias todas. Esse programa, né, a partir daí, claro, eu estudei aqui até 83. Em 83 eu inaugurei o meu ateliê, com um grupo de artistas, todos saídos aqui da escola, jovens artistas. Ainda não havia, eu pelo menos, não me sentia artista, apesar de que essa geração, para quem pôde, né, lidar bem com isso, ela foi um presente em termos também de desenvolvimento de carreira, porque foi quando muita coisa começou a florescer. Naquele momento, tinha, em 1980, na década de 80, Chega perto. na década de 80, tinha uma retomada da pintura internacional. Esse é um tema que eu venho conversando com a Beatriz, e a gente sabe que na Itália estava acontecendo a Transvanguarda, né, que era uma retomada da pintura. Em Nova York tinha Bad Painting e tinha também o neoexpressionismo alemão, né? E aqui nesse catálogo que vocês estão vendo, que é uma edição da revista Módulo, porque o curador na época, que é Marcos Lontra, ele era diretor da revista, tem um texto ali de Frederico Moraes que faz a seguinte pergunta: é Hélio Oiticica ou Badelitz? Ou seja, os críticos tinham consciência de que esse movimento acontecia fora do Brasil. A gente sabe que é final da ditadura, e eu queria perguntar aqui para os artistas, para o Daniel, para a Bia, se eles conheciam esses movimentos, se eles sabiam que estava, se essas notícias chegavam no Rio de Janeiro, se essa geração sabia que estava acontecendo isso fora do Brasil, e se isso repercutia no trabalho deles. Quando eu cheguei aqui, eu posso pegar isso? Pode. Quando cheguei aqui, eu vinha da escola de engenharia. Eu tinha me formado em engenharia e, naturalmente, eu nem fui pegar meu diploma e comecei a fazer outras coisas. E eu, na minha idade, naquela época, eu vivia num intervalo entre quem se engajou na luta política, e eu sou um pouco mais jovem que esse pessoal, eu conheci algumas pessoas, mas eu vivia num certo isolamento, sabe, por conta da minha família e tal. Eu não tinha muito envolvimento com arte, nem com política, claro que eu pensava, mas não tinha repercussão isso. Então, quando eu resolvi fazer algumas coisas, que eu vim para o Parque Lage, não fui movido a algum desejo de manifesto em relação a um contexto. Eu estava procurando alguma coisa para fazer na vida e não sabia muito bem. Eu desenhei a vida toda, na faculdade de engenharia eu desenhava e fazia coisas, fazia ilustrações para jornal e tal, mas era sempre um trabalho lateral. Quando eu cheguei aqui, que eu era da turma do Luiz Áquila e a Bia era da turma do Charles Watson.
E era mais ou menos como pequenos grupos, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu não tinha também muito contato com a história da arte brasileira. Eu tinha ido no MAM algumas vezes, tal, mas o que eu acho que aconteceu comigo, sobretudo, mas com muita gente também, é que o que mais repercutiu para a gente nesse momento era a informação da pintura que estava acontecendo fora do Brasil. Na Alemanha, com o neoexpressionismo alemão, nos Estados Unidos, com a nova pintura americana, né, e na Itália, com a Transvanguarda. E a gente via tudo isso nas revistas de arte, Art Forum, Flash Art. E isso era uma referência muito importante. Você viu uma pintura que acabou de ser feita lá 6 meses atrás, já estava numa revista aqui. Isso foi... defasagem, né? As revistas chegavam muito defasadas aqui. Chegavam defasadas, mas era uma produção recente. Então, e pelas características da escola, a gente tinha esses professores que davam aula de processo, de ateliê e tal, mas eu não me lembro de aulas teóricas aqui. Não tinha aula teórica. Inclusive, nós alunos, nós nos juntamos para estudar alguns movimentos de pintura. Quando a Bia já tinha um ateliê, eu tinha um ateliê com Pizarro, a gente se encontrava para estudar. Para resumir um pouco, eu comecei a entender o que era o que é o mundo da arte todo quando eu comecei a dar aula aqui no Parque Lage, que foi logo na sequência. Foi tudo muito rápido, né? Eu vim para cá em 81 ou 82, não sei. Fiz um semestre com o John Nicholson. Depois, no ano seguinte, eu voltei e fiz um semestre com o Luiz Áquila. E aí eu arrumei um ateliê com o Pizarro, o Ângelo Venosa e o João Magalhães. E eu passei a frequentar o Parque Lage como sócio-atleta, sabe? Eu não fazia aula aqui. Então, a minha formação se deu por um esforço pessoal, mas dar aula para mim foi eu comecei a dar aula acho que em 86 aqui. Eu não tinha a menor condição de ser professor de arte. Eu dava aula de processo, evidentemente, mas eu comecei a entender o que era arte me aprofundar mais a partir daí. Então, na verdade, eu tinha uma situação um pouco realmente diferenciada dos nós que éramos o grupo mais próximo, assim, por eu já ter essa formação um pouco, né, teórica em casa, por causa da minha mãe, meu pai também, que era muito interessado em cultura. Então, nós frequentávamos desde criança, tudo que era exposição, que tinha eventos, shows, o que tinha, nós estávamos indo. Então, isso diferenciou um pouco da maior parte dos meus colegas quando eu cheguei na escola, que a arte era uma coisa conhecida. Mas isso não quer dizer que, no meu caso, eu cheguei pensando em ser artista. Isso como profissão, isso não existia. Eu me formei em jornalismo, nunca cheguei a exercer, porque eu já estava muito envolvida com o ambiente de arte e, como a Daniel falou, esse início aí dos anos 80 foram movimentos muito rápidos. Essa informação externa do que estava ocorrendo, ela existia, com certeza, mas era muito longínquo para nós, né? Então, assim, eu estudei, por exemplo, eu fui aluna do Charles, né? Então, o Charles, ele estava recém-chegado aqui, né, de uma formação na Inglaterra, então ele trouxe muito esse manancial, então nós tínhamos não exatamente aulas teóricas, mas era muito puxado o curso dele, né? Ele exigia muito. Ele tinha muitas... não foi fácil, foi bastante duro, tanto é que o grupo, naquela época, começou um grupo relativamente grande para o contexto e terminamos 4 alunos, né? Não, literalmente nós fomos os sobreviventes, eu falo para o Charles hoje, porque era prova, dificuldade, sofrimento, tinha que apresentar projetos, explicar o porquê e ninguém estava exatamente, era um método que não era brasileiro de lidar. O Áquila, vamos dizer, tinha a mesma importância, a mesma coisa, mas ele tinha, né, a cultura nossa que era diferente.
Então, quer dizer, foi quando eu terminei isso, ao mesmo tempo estava acontecendo essa coisa no exterior, aqui começaram a chegar as galerias que estavam já visando esses artistas jovens que estavam saindo, que era grupo. Você tinha uma onda de mercado, você tinha uma onda dos chamados IUPs, né? Quem viveu a época vai saber o que é, tinha um dinheiro rolando, na verdade, né? Isso a gente vendo depois, que as galerias que foram abrindo pegavam esses artistas jovens e já queriam introduzir. Então foi tudo muito rápido nesse, vamos dizer, abrindo o ateliê em 83, mais ou menos, acho que todo mundo mais ou menos saiu da escola nesse período. Você abria, eu em 84 eu não fui estrela da geração 80 nesse período dos anos 80. A minha situação foi bem difícil, bem diferente, porque eu me resguardei, porque eu sabia, como o Daniel está falando, assim, eu não tinha linguagem ainda desenvolvida. Eu tinha muito trabalho, muita dedicação, um foco muito grande, mas ainda um campo muito desconhecido. Então eu fui participando, eu fui do grupo, não do Thomas Kohn, que foi a galeria mais badalada e que já estava, né, com artistas como Leonilson, Alê da Catunda, que dessa época, a Adriana Varejão mais tarde um pouco, mas também fez parte do mesmo período. Você tinha um grupo de artistas que, principalmente com ele, que estavam ganhando essa coisa. Tinha o César Achê, que foi a outra galeria importante desse grupo, então era eu, Jorge Duarte e Paulo Campinho. Éramos os três assim, principais. Ana Niemeyer, né, que foi muito importante nesse período, Luiz Estrina, em São Paulo, que aí ela fez um outro grupo de artistas que surgiram. Terra Nova. O Franco Terra Nova, no Rio de Janeiro também, e aí uniu os dois mundos, né? Anos 70 e 80. Agora, tudo isso começou a murchar em 86, só para vocês terem uma ideia. Que foi tudo muito rápido. Então, assim, com certeza eu tenho uma visão, assim, no meu caso, eu não acredito em sucesso. Eu acho ótimo fazer sucesso, acho tudo maravilhoso o que aconteceu comigo, mas eu não acredito nele no sentido que eu acho que isso muda você, ou que isso em si é uma coisa. Isso é uma ótima coisa se você souber o que fazer com ele. Então, eu acho que a nossa geração teve uma grande vantagem para quem soube poder aproveitar essa abertura, porque fomos inseridos já num contexto profissional e eu acho que ali, inclusive, começou um nível de profissionalização da arte brasileira. Essa é a verdade. O mercado, já existia algum mercado, existia o mercado de revenda, existiam os artistas dos anos 60 e 70, que os 70 nem tanto, mas os de 60, que eram muito envolvidos também com venda, mas o contexto, na minha experiência, o contexto de todos os anos 80 era ainda muito amador, em termos do que você tinha que lidar no seu dia a dia. Mas foi uma vantagem, né? Quem pôde lidar com isso. Eu fico pensando aqui, quando o Paulo Epinhoff, ele escreveu para o primeiro livro da Beatriz, ele fala dessa formação do Charles Watson aqui na escola. Quer dizer, era uma novidade para o Rio de Janeiro que tivesse uma pessoa, um inglês, que estudou pintura lá e que pudesse ensinar no particular também. Também é o caso do John Nicholson, né, que vem de uma tradição histórica americana. Então, de certa forma, isso estava presente dentro da escola. Mas isso é uma questão, viu, Dito, que eu perguntei para a Beatriz. Esses artistas da geração 80, eles discordam muito em torno disso, porque faltava muito chegar essas informações. Era muito aqui distante. no Brasil. Era muito distante. E eu mesmo fico pensando que eu atribuo isso àquilo que a gente chama de Zeitgeist, que é esse termo em alemão, para falar sobre o espírito do tempo, né? Muita gente fala em liberdade, prazer, a partir do final da ditadura e a abertura, né, democrática. Como é que vocês dois veem esse momento de passagem? Também eu vou engatar numa outra pergunta aqui, que é o seguinte: esse retorno, porque assim, a exposição teve 131 artistas. Né? 121. 121 artistas.
E tinha muita gente que Tira não gostava, 10. eu acho que a maioria. 123. 123. 123. Mas, de alguma forma, foi a pintura que se impôs, né, na história da arte naquele momento. Mas, antes disso, havia um conceitualismo na arte que vinha desde os anos 60 e 70, ou seja, 20 anos ali, presente, uma arte que a gente não se diz conceitual, mas conceitualista, e que deixou a pintura bastante de lado. Não se podia pintar, porque não fazia parte do processo histórico naquelas 2 décadas, pintar, e a arte estava mesmo voltada para essa questão mais racional, mais apolínea e menos dionisíaca. Vocês estão de acordo que houve um arrefecimento da arte conceitual com a chegada e a pintura? As pessoas estavam um pouco cansadas de arte conceitual para acontecer esse boom da pintura que vocês trouxeram? A gente, sobre o ponto de vista do Parque Lage, aqui era como se fosse uma ilha isolada, entendeu? Na minha vivência pessoal, quando eu comecei, eu não estava pensando numa continuidade do que veio antes. Eu meio que tinha visto Velho Oiticica, no MAM uma vez, mas isso não repercutia para mim. As pinturas que eu olhava antes de me envolver com o Parque Lage eram coisas anteriores, Francis Bacon, David Hockney, que é contemporâneo e tal. Eu acho que o que tem é um intervalo, porque os anos 60 e os anos 70, eles tinham mercados muito limitados daquela época. Quando a gente começou, não tinha mercado. Basicamente tinha o Franco Terra Nova, que é uma galeria que vinha de lá, mas as galerias, como a Bia falou, Ana Maria Niemeyer, mas as galerias começaram a aparecer na nossa época, por essa questão da grana e tal. E eram galeristas quase da nossa geração, às vezes, um pouco mais velhos. E começaram a trabalhar com artistas jovens. E começaram com um espírito de mercado que ainda, embora muito primitivo, precário, tudo informal em termos financeiros, assim, eles começou a se ter um tipo de organização de mercado que não tinha antes. E começaram a trabalhar com a gente, artistas jovens. E abriram muitas galerias. Eu acho que tinha gente que, em vez de abrir um restaurante, resolvia abrir uma galeria. E durava, evidentemente, pouco tempo. Mas existia uma efervescência que eu não relaciono isso ao fato da gente ter saído da ditadura pessoalmente, sabe? Mas, sobretudo, porque a gente era jovem, estava querendo fazer alguma coisa, não sabia muito bem o que fazer, nem como. Mas o Parque Lage, para mim, era um tipo de referência para eu fazer isso. Mas a gente pode pensar em São Paulo, que tem a FAP, que tinham professores que vinham dos anos 70, Nelson Lerner, Regina Silveira, Júlio Plaza, que deram aula para nossos contemporâneos em São Paulo, a Leda Catunda, o Leonilson saiu. E esses caras, eles fizeram uma ponte. O pessoal de São Paulo é muito mais, muito mais ligado à academia do que a gente aqui, né? Aqui tem uma academia aqui. A Escola de Belas Artes, naquela época, era uma coisa que não contava, e o Parque Lage, pela natureza quase híbrida, era um lugar pioneiro, um lugar onde você podia experimentar. Começou com Gershman antes da gente. E eu acho que isso fez uma diferença muito forte, porque nós éramos, de uma certa forma, fundadores, sabe? Iniciamos uma coisa sem a menor intenção de proposta política ou de uma coisa estruturada como um movimento, mas nós começamos a fazer coisas que teve um contexto que se organizou em torno. E aqui sempre reflete o Brasil, reflete o que acontece fora, né? Essa ruptura aconteceu fora, nos Estados Unidos, né? Sobretudo com o fato dos IUPs, o dinheiro novo que estava entrando no mercado, eles precisavam de produtos novos também. A gente, de uma maneira precária, seguiu esse modelo.
Eu acho que é isso. Pensando assim, né, na época, você não foi de forma organizada, mas definitivamente eu acho que a gente realmente inaugura uma nova situação, né, que foram portas que foram abertas. Eu, no meu caso, eu tinha assim, o modernismo como referência, então a pintura para mim foi ponto pacífico, era o que sempre me interessou desde o início. O Charles, nesse ponto, então, eu tinha esses dois mundos que conviveram, né? Um professor que vinha com uma educação com raiz muito grande no Reino Unido, na Inglaterra. E em casa eu tinha toda uma formação que visava sempre a arte brasileira, a importância de ser brasileiro, o Brasil. Então, esses dois mundos, para mim, foram muito ricos em termos de formação e, obviamente, interferiram, né, nesse meu processo lento de formação de linguagem. Quando eu falo que era longínquo, então vamos dizer assim, eu tinha as galerias, como eu digo, que eram galerias mais antigas, como o Jamboguiche também, quer dizer, eu frequentava determinadas galerias e tinha um conhecimento que era um pouco a história, né? A história recente, Galeria Ipanema também, né? Então você tinha uma história recente, eu frequentei isso, criança, jovem, tal. E esses artistas, alguns desses artistas, durante esse período da ditadura, eles ficaram muito também escondidos e mesmo colocados de lado dentro da arte, porque se não havia esse filão, eu acho que de ser artista de uma forma muito objetiva, que não é nem questão da arte conceitual, mas de ter atitudes ou o trabalho e a linguagem estar vinculado a questões políticas mais óbvias, porque eu acho que ser artista já é uma grande... Tudo é político, né? No final, somos todos super políticos. Mas, assim, esses artistas também ficaram um pouco à margem durante um período grande, que os anos 80, que a gente vem, de alguma maneira, resgatar, né? E trazer, né? O próprio Luiz Áquila, que era nosso professor. Então, assim, ele era um pintor que tinha que pintar meio escondido, né? Durante os anos 70, porque isso, de alguma maneira, havia uma pressão para que esse tipo de desenvolvimento e de arte não fosse, e a pintura principalmente, não fosse, não era o que era bom fazer naquele período. Então, quando a gente surgiu, completamente, eu acho que a grande mensagem em termos de criação foi a liberdade de expressão, que eu acho que a exposição em si foi uma explosão, foi uma festa, foi uma celebração, era o início do final da ditadura, e a possibilidade de podermos escolher o que queremos fazer enquanto artistas. O que eu quero desenvolver como linguagem, e não se sentir obrigado em relação a determinadas questões a seguir essa ou aquela. Que para mim eu acho que é um dos grandes princípios. Arte sem liberdade de expressão não é possível, né? E isso se dá para qualquer um dos controles. Essa questão da distância do que acontecia fora do Brasil, que é uma realidade, mas é curioso o seguinte, tinha uma distância de idade relativamente grande, né? Que os artistas dos anos 80, alguns eram idades similares, isso eu estou falando em termos do movimento europeu e norte-americano, mas são bem mais velhos. Eles têm uma distância de quase 10 anos de idade, nossa, né? Como ele citou, o Baselitz, né? Que hoje, na verdade, é companheiro meu de galeria, fora do Brasil. O Baselitz já está com quase 80 anos, entendeu? E ele foi uma estrela dos anos 80, quando a gente... chegou. E nós éramos jovens, né? A maioria, alguns têm uma defasagem maior de idade, mas era muito jovem, tudo muito incipiente. E essa questão, por exemplo, viajar, né? Viajar era uma coisa para a classe média, que era a grande maioria aqui, era um evento assim, né? Inacreditável. Então, como eu tinha esse lado Charles, que me mostrou muito um mundo e um pensamento e um desenvolvimento da questão europeia, né? Muitos dos artistas que eu
admirava, por exemplo, Matisse, né, que foi uma grande referência para a minha vida, eu estudei através de livro, né? Livros que eu tinha em casa e livros que eu tinha aqui na escola, que o Charles trazia, claro, porque isso já era um interesse meu, né, de relacionar isso com as questões do modernismo nosso brasileiro. Aí, quando eu pude viajar para a Europa pela primeira vez em 1985, que foi nesse período, mas isso foi um evento, assim, foram 3 meses de preparação, de junção, né? Eu levei 3 dias para chegar na Europa, só para você ter uma ideia. Então, assim, e quando eu vi o primeiro Matisse ao vivo, isso foi um marco na minha vida. Por quê? Um divisor de águas entre você, de ver aquilo em reprodução é reprodução, né? É uma coisa que eu me bato até hoje, né? Tem que ver ao vivo, né? Porque por mais que, obviamente, o mundo digital, ninguém vai questionar isso, mas não podemos evitar a convivência física com as coisas, porque isso é uma outra experiência e sempre será. Então, nessa época, para mim foi um marco, porque é como se eu tivesse que me reestruturar todo o meu pensamento que eu tinha em relação à obra do Matisse, quando eu vi ao vivo no museu em Paris. Faltou uma coisa importante, que era a Bienal de São Paulo, que era a cada 2 anos. Muitos desses artistas vinham para cá, né? Eu fui muito influenciado por um artista chamado Marcos Lupertz. Mas tinham artistas contemporâneos que mostravam, artistas legais, artistas de peso, pintores, sobretudo, que mostraram na Bienal de São Paulo. Então, a Bienal de São Paulo era uma grande referência para a gente. Eu preparei esses slides aqui sem consultá-los, e aí eu estava ali na minha sala, terminando, e aí conversando com o Jorge Collins ali, e falei: você acha que eu devo? Eu estava aqui preparando na minha sala os slides, e aí o Jorge falou: não, é melhor tirar esses trabalhos aqui da Beatriz e do Daniel do começo, foca só na coisa histórica. Aí eu tirei, mas eu gostaria de estar mostrando agora que o Lupertz, que é um dos artistas alemães, tem esse trabalho do Daniel lembrado um pouquinho, assim, né? Tinha uma conexão com inteligível com o trabalho, com essa pintura alemã. Aí me arrependi, viu, Jorge? Mas eu fui fazendo aqui. Exatamente. Aí ele falou: não, deixa esse, eu deixei. Porque aqui eu trouxe esses slides que trabalham. Tem aqui o Sansão, do Daniel Senise, que chegou com esse jovem, né, que chega segurando essas colunas e que imediatamente virou a grande estrela da geração 80, nos anos 80. O Daniel ganhou esse destaque muito rapidamente. E Beatriz está logo acima, ali com uma cena de nuvens e um anjo barroco, que depois vai dar em toda essa tradição barroca que ela traz do trabalho dela. Eu gostaria de perguntar, eu gostaria de pedir a vocês que contassem um pouco essa história, como que vocês foram convidados, que proposta é essa, por que vocês fizeram essas intervenções na arquitetura, para a gente ficar sabendo sobre isso. Eu gosto muito desse trabalho, sabia? Isso foi em 84, né? Eu estava pintando há 2 anos, quer dizer, eu não era um artista, eu não tinha formalizado o meu, os fundamentos do que, ou pelo menos o que me interessava. Depois, quando eu dava aula aqui, eu falava que as pessoas vinham para o Parque Lage querendo fazer uma coisa que não sabiam o que era, de uma maneira que também não sabiam como, sabe? Então era tudo variável. E quando hoje, né, talvez o contexto artístico seja diferente, você já entra, já tem uma estrutura que faz com que você seja até encaminhado a fazer algumas coisas. Na nossa época já não tinha os movimentos também. Então a gente era muito solto, né?
Eu acho que eu gosto desse Sansão porque eu não sabia, mas é um site específico. Na época eu não tinha ideia do que era site específico, mas é uma coisa transgressora também. Ele está derrubando uma escola de arte, porque o Sansão derrubou, né, as colunas, ele não está segurando. E a solução desse Sansão é muito simples, o desenho não tem uma elaboração complexa. Eu fiz com poucas cores, num plástico laranja, eu acho. Eu não lembro como eu montei isso aqui, eu não lembro de muita coisa. Mas eu sei que quando... eu queria botar também um negócio que fosse visto, sabe? Que você entrasse na escola e visse. E depois que ele foi desmontado, eu demorei para chegar aqui, o pessoal que desmontou enrolou e jogou no lixo. E eu não me incomodei, sabe? Porque, enfim, era outra época, né? Não, sou o Mandinho. Mas eu acho, o Charles fala uma coisa interessante, que para uma pessoa formular o trabalho, precisa de 10 anos, pelo menos, para fazer isso, né? Eu, quando entrei na escola, eu queria resolver meu problema logo, sabe? Como a Bia, na hora que eu entrei aqui, eu pensei, eu acho que eu sei que eu quero fazer isso. Mas e me deu uma certa aflição, e quando eu já tinha um ateliê com Pizarro, às vezes eu ficava muito nervoso lá, porque eu falei para ele, que eu me sentia segurando a boca de um leão, de uma fera, e perdendo as forças. Eu não tinha... Era um grande embate, né? Isso foram 10 anos. A primeira exposição, eu gosto desses trabalhos, eu acho que eles são muito vigorosos, me lembram a mim nessa época. Mas a primeira exposição que eu acho que eu tive uma coisa mais organizada em torno do que eu acho que me interessava foi em 93, na galeria do Marco Antônio Vilaça. Quer dizer, 10 anos depois dessa exposição. Você não falou como que você chegou na exposição assim, como é que você foi convidado? Como é que era a dinâmica nessa? Era muito informal. Na verdade, eu nem lembro se fui convidado, eu me senti automaticamente incluído. E é tão engraçado que o Ângelo Venosa, que fazia aula comigo no Luiz Áquila, ele era muito curioso, ele não se sentiu ainda preparado para fazer a exposição. E se você for ver, 123 pessoas, quantas pessoas desse grupo ficou? Não eram 123 artistas, eram 123 pessoas. Tinha o Jorginho Guilherme, que era artista já na época, mas a maioria estava querendo criar alguma coisa, mas não sabia muito bem como. Eu frequentava a escola, então eu entrei na exposição meio que... Foi uma organização muito festiva, mas uma coisa curiosa é que veio um grupo que já trabalhava com Thomas Kohn. O único marchand infiltrado foi o Thomas Kohn. E ele pegou os artistas dele, que eram o Ciro Cozzolino, o Aleda Catunda, o Leonilson e o Sérgio Romagnolo, e botou na sala nobre, lá no salão, na biblioteca. Mas lá tem um lambril de madeira, então as obras tiveram que ficar lá em cima. Muito pouco visto. E na porta eu tapei com esse Sansão, então. Viram menos ainda. Eu começo então dessa parte. Na verdade, teve aquele o Salão Nacional, né, que foi o 6º Salão Nacional de Artes Plásticas, que era um evento extremamente importante também, só de artista brasileiro, diferentemente da Bienal de São Paulo, que trazia, né, artistas estrangeiros. E era baseado em inscrição, você se inscrevia os seus trabalhos, você era aprovado ou não. Então, no 6º, que foi em 83, ali o Marcos Lontra, né, o Paulo Roberto Leal e a Sandra Maggi eram do júri desse salão, e ali perceberam que existia essa força jovem, né, que estava presente e surgiu essa ideia, né, de fazer a mostra. Então, eu participei, na verdade, no 6º salão, eu ganhei um prêmio aquisitivo e
participei do sexto e do sétimo, que foi em 84, que surgiu juntamente com o Marcos, me convidou a fazer parte dessa mostra. Mas assim como o Daniel, quer dizer, a questão da linguagem, eu não me sentia, eu tentei ficar o mais escondida, né, possível, participei de tudo, sempre fui muito presente, muito ativa, na verdade, né, mas, ao mesmo tempo, como eu não me sentia, eu sabia que a minha linguagem ainda estava engatinhando, que eu ainda estava experimentando muitas coisas e que eu não tinha chegado ainda em lugar nenhum. Então, de alguma maneira, às vezes eu tinha um sentimento meio de vergonha, sabe? Eu ficava um pouco envergonhada de estar ali, tendo que fazer, participar. Então, era isso aqui, o que a gente chama, né, de site específico. Nessa época, essa questão do barroco já entrava através dos anjinhos. Na verdade, eu estava pensando já o espaço numa relação de bidimensionalidade, tridimensionalidade e a superfície, e aí eu criava uma espécie de poesia, né? Uma certa poesia entre o céu, as colunas e os anjos que passeavam pela tela. Então, essa parte de cima lá, né, em cima do Sansão ali, com aqueles ornamentos todos, né, da arquitetura, eu botei o céu. E o anjo, ele veio voando entre as colunas que, na verdade, já faziam parte. Na verdade, uma das telas que estavam no Salão de 83 tem exatamente essa relação do céu com as colunas aparecendo. Então, é um longo processo, né, você poder... em 83, como eu falei, eu iniciei o ateliê. Minha primeira individual foi em 85, mas uma coisa curiosa em termos de processo criativo é que aqui na escola, que eu, por um curto período, eu fiquei, aqui foi meu ateliê também. Eu já tinha terminado o curso do Charles e o Charles abriu para alguns artistas, para alguns alunos, terem o seu espaço aqui de criação. E eu desenvolvi, que vinha, vamos dizer, um segmento, um pouco do que eu já estava fazendo nas aulas. Eu trabalhei com, eram 3 telas que eu fiz, onde eu utilizei tecido, a questão da padronagem, a questão da superfície, eram equações matemáticas, era uma relação do chassi com aquela estrutura, a pintura e tal, e muita cor. Esse processo, essas 3 telas, eu levei para o meu ateliê quando eu abri, mas aquilo não me disse mais nada a partir daquele momento. Então, é muito curioso, né, que eu cortei a cor, eu fui para o cinza, porque todo esse período dos anjos com as colunas, ele é basicamente em tons de cinza, com algum azulado cinza. Então, eu cortei completamente a cor e eu entrei num mundo de pesquisa que não tinha nada a ver, só que com aquilo que eu tinha feito aqui, só que adiante, né, mais para o final dos anos 80, na verdade, eu vou recuperar tudo isso que eu tinha feito, na verdade, na escola. Essa leitura, quando a editora alemã Taschen, né, lançou um livro sobre toda a minha trajetória dos anos 80 até 2020, que foi quando foi lançada a 2ª edição, um update, com uma, né, coisa. Então, assim, ele vendo, o editor do livro, né, vendo toda a minha... Ele falou, esse trabalho tem que entrar no livro, né? Esse trabalho que foi feito em 82, ainda aqui na escola, porque é algo que é muito interessante, que acontece com outros artistas, é que às vezes você faz espontaneamente coisas, mas que você não entende exatamente aquilo, o que você está fazendo ali. Então, aquilo você deixa de lado, porque você não sabe o que fazer, e você pega outra rota, né? E muitas vezes você vai retomar algo que ficou ali, que isso realmente aconteceu comigo no meu processo. Mas eu, como o Daniel, só em 1990, eu fiz a minha primeira individual aqui no Rio em 85, a segunda em 87, ambas com a Galeria César Achê, que infelizmente fechou em 88. Ele, só em 1990,
é que eu fiz a primeira exposição individual que eu realmente considero que foi onde eu me senti, encontrei o campo que eu quero explorar, que foi na Galeria Saramenho, no Shopping da Gávea, que também já fechou. Hoje é o Batatas, onde é aquela loja de batata, sabe? Uma outra pergunta que eu queria fazer era assim, como que vocês viam essa geração toda dos anos 80 e como é que foi essa passagem profissional para os anos 90? Porque eu sei que é difícil profissionalizar, né? Especialmente quando você está começando, assim, fica muito... eu sei que tem essas galerias que vocês falaram. Eu dou uma aula aqui para os meus alunos sobre o trabalho da Beatriz, eu vou falando dos artistas dessa geração aos poucos. E numa entrevista você diz, inclusive, que chega um momento que passa aquele momento de festa, você tem que se profissionalizar, né? Então, como é que foi esse momento para vocês? Quer começar? Não, você. Não sei, como era tudo novidade para mim, eu quando arrumei o ateliê com o Luiz e o Ângelo e o João, um dia foi lá o João Manuel Satamini, que é primo de um grande colecionador daqui do Rio chamado João Leão Satamini, que era o maior colecionador do Rio de Janeiro, e ele era quem movia a arte que estava acontecendo naquele tempo. Ele comprou a minha primeira exposição inteira, que foi no Centro Empresarial Rio, que era uma galeria curada pelo Ascânio, MMM. Um dia eu estava no ateliê, mas antes disso eu estava no ateliê, e chegou o João Manuel Satamini, eu estava com o Luiz, e comprou 5, 6 trabalhos meus por nada, né? E do Luiz também. E eu lembro que a gente foi para a padaria festejar, porque aquilo ali era uma sensação de que a gente podia viver daquilo. Porque nesse período todo eu tinha um emprego. Quando eu terminei a faculdade de engenharia, acabei comecei a trabalhar como arte finalista, que é uma coisa que não existe mais. Depois eu fui trabalhar num banco com uma coisa chamada videotexto, que não existe mais também, que era uma coisa precursora da internet. Como eu era engenheiro e desenhava, eu fui cuidar disso no Banco Nacional. Trabalhava meio expediente, então podia pintar. E depois eu fui para o departamento de design do banco. E em 85, eu estava na Bienal de São Paulo. Eu pensei, eu acho que eu não preciso mais trabalhar num banco, né? Eu já estava vivendo disso, já tinha uma galeria que era subdistrito. O João Manuel Satamini, esse jovem colecionador, abriu uma galeria em São Paulo com o antigo diretor do Parque Lage, quando a gente era aluno aqui, que era o Rubem Breitman. Porque foi o Rubem Breitman, da maneira louca, desorganizada dele, que botou o Charles Watson para dar aula aqui, né? O Gershman tinha um projeto cultural, eu não lembro, político e tal, eu não conhecia. O Breitman, ele topava, então ele fez a escola que a gente conheceu e onde a gente começou. Ele foi ser o galerista junto com o João Manuel Satamini e eles só expunham artistas jovens, da geração 80. Eu acho que, e nesse período, o mercado foi se organizando. Muitas galerias apareceram. São Paulo, sempre nesse ponto, é mais forte. Tinham galerias mais estruturadas. A mais importante, até hoje, é a Luiz Estrina. Ela começou a trabalhar com artistas jovens. Aqui no Rio, surgiu o Thomas Kohn, que era um colecionador, e ele trabalhava com... vendia instrumentos médicos, sei lá, fazia uma coisa de importação. E ele colecionava os artistas anteriores, eu acho que o Tunga, não sei se o Tunga, mas o Valtércio, o Antônio Dias. E esses artistas anteriores que
projetaram a galeria do Thomas com ele. Né? Eles foram os mentores do Thomas para fazer a galeria. Thomas passou de colecionador a galerista. E na terceira exposição que o Thomas fez, ele expôs o Leonilson, segunda ou terceira. A primeira foi Vergara, Carlos Vergara. Na terceira foi o Leonilson. E o pessoal ficou muito chateado com o Thomas, porque o Leonilson era um cara que vinha, sei lá, não sei de onde, estava na Europa, era amigo do Antônio Dias, e o Thomas e a Luísa fizeram exposições simultâneas no Rio e São Paulo, dos dois. E saiu uma matéria na Veja sobre o Leonilson. Quer dizer, o Leonilson foi catapultado, entendeu, para o centro das artes. Isso deixou o pessoal que estava com o Thomas chateado, eles romperam com o Thomas. Eu não sei muito bem a história, mas o Thomas ele se desligou. E a partir daí ele começou a trabalhar, eu depois fui trabalhar com ele trabalhou com a Adriana Varejão, e Cuítica, a primeira exposição do Guillermo Cuítica, que é um artista argentino bem importante, foi no Thomas também. Então, o mercado foi se formando as galerias foram se formando nessa época. Entendi. Mais perto. Eu perdi, agora qual foi a pergunta? A profissionalização. Porque são tantas histórias. A profissionalização, Não, então, aí é um processo, né, também lento, que eu acho que todos nós tivemos mais ou menos similar, pelo menos esse grupo, né? Não havia menor possibilidade de você pensar, vou viver de venda de trabalho, isso era uma coisa completamente abstrata. E na verdade, no meu caso específico, eu já trabalhava, trabalhei com criança, tá? Assim, no Colégio Souza Leão. Quando fui aluna aqui, eu já era aluna e também eu trabalhei no Souza Leão, que foi um dos grandes aprendizados também da minha vida, um momento muito importante. E o momento que eu resolvi que eu não... que eu realmente o Parque Lage, que essa questão da arte era coisa importante, a Leda Pellegrini, que era a diretora da escola, ela me sugeriu, então, você vai, como era o método Montessori, você tinha um aprendizado que eu tive, um curso que eu fiz, né, sobre a matemática em relação ao método Montessori. Então, ela me ofereceu, você vai dar aulas particulares para os alunos da escola, que era, quer dizer, na época era terceira e quarta série primária, que hoje é o primeiro fundamental. Então, eu trabalhava, quer dizer, eu dava aula para esses alunos, terminava a faculdade e estudava no Parque Lage. Logo em seguida, isso foi mais ou menos até 86, obviamente eu morava ainda com os meus pais, ou seja, eu não era a responsável pela minha sobrevivência inteiramente. E, na sequência, começamos a dar aula, né? O primeiro curso, eu comecei aqui dando aula na escola como professora de crianças e, na sequência, então, eu, Daniel e o Pizarro, foi o meu primeiro curso, que nós demos um curso, nós três juntos. Como tinha tido uma repercussão gigantesca a exposição, que era uma loucura, a escola de gente entrando e muita gente jovem e tal, as aulas eram lotadas, né? Todo mundo queria ser aluno, nós estávamos ainda, como a gente acabou de falar, num período um pouco embrionário, mas nos dedicamos 100% a tudo, né? E a grande coisa é que, na verdade, a escola ela era baseada no ensino onde você lida com artistas, quer dizer, você vai lidar com o processo e com prática, que eu acho que se mantém até hoje. Então, por isso, nós estávamos aqui, poderíamos, porque éramos artistas, já jovens, porém que estávamos com a nossa vida absolutamente focada nisso, e o que nós trazíamos para a escola para trocar com os alunos era isso, né? E, na verdade, como professores, tanto eu quanto o Daniel, e o Pizarro, depois ele se afastou um pouco, nós criamos várias questões que também se mantiveram, né? Que foi o grupo do aprofundamento,
junto com o Charles, Daniel, que aí fizemos era um grupo da pintura, vamos dizer, o núcleo de pintura. Eu fui muito ativa aqui, assim como o Daniel, nessa questão de coordenar projetos, de desenvolver mesmo programas educacionais para a escola, que de alguma maneira se mantém até hoje. Então, a questão venda, no meu caso, né, que até parece uma ironia para quem conhece a minha situação de mercado hoje, quer dizer, eu, na verdade, eu não vendia absolutamente nada, tá? Os meus trabalhos, minhas exposições, 85, todas essas que eu mencionei, até chegar na de 1990, elas abriram e fecharam sem venda. Então, eu tinha dois, o João Satamini, aí o João Leão Satamini, que é um grande colecionador, né, brasileiro. O João foi uma das pessoas, e o Gilberto Chateaubriand foram dois colecionadores que apoiaram o meu trabalho e que compraram nessas mostras. Mas, na verdade, em termos de venda, eu comecei extremamente lenta na amostra da Sarah Meia em 1990. Agora, o que para mim sempre foi muito claro, eu fazia questão de dar aula, né? Eu dei aula no Parque Lage até 96, então eu fazia questão desse vínculo, mesmo quando eu comecei, né, a ter um retorno de mercado para o meu trabalho, para preservar a relação minha com o trabalho, né? Isso era uma coisa que eu, inclusive, falei muito para os meus alunos. Sempre pense na sobrevivência, né? Porque a sobrevivência, todo mundo precisa vestir, comer e ter uma casa. Então, assim, isso é básico, né? Então, baseado nisso, nunca se deixe que a tua obra ela vá ser consumida por essa questão da sobrevivência, porque isso, infelizmente, é o lado ruim, o possível lado ruim do mercado. Eu sou uma artista que sempre fui a favor, sempre trabalhei muito bem com as minhas galerias, sempre fui dividir, me sentir parceira, sou extremamente a favor do mercado de arte, porque isso tem que acontecer, mas, obviamente, como tudo na vida, tem seu lado bom e seu lado ruim. Então, você não pode exatamente submeter, porque isso realmente pode ser uma armadilha, né? E principalmente se você é jovem, né? E que é exatamente como nós falamos aqui, você ainda não está com a sua linguagem completamente solidificada ao ponto de você, né, entender determinadas situações. Respondi a tua pergunta? Respondeu sim, mas a pergunta seguinte que eu ia fazer era justamente sobre como que foi o processo deles aqui como professores da escola, né? Que é alguma coisa que se mantém desde a fundação da escola, que é o GEST. Os professores, a maioria deles são artistas, hoje artistas e curadores e pesquisadores. E você já se adiantou e falou bastante da formação, né? Então, eu queria ver se o Daniel fala um pouquinho também, que, assim, eu fui aluno da escola na década de 90 e eu entrei aqui em 1990 para estudar pintura, estudei videoarte também, desenho e tal. E eu queria estudar com eles, mas eles já estavam num patamar assim que eles vinham só para as aulas do aprofundamento na época, né? Então eu até concorri um aprofundamento, foi o último. O Daniel brinca dizendo que eu acabei com o aprofundamento, que eu fui selecionado sozinho. Eu posso explicar isso. Deixa eu explicar um pouquinho agora. Deixa eu explicar. Deixa eu só terminar uma coisa. Não, só para completar, Não, que eu acho que uma educação outra... na escola, porque o pessoal que vem aqui, tem muitos alunos aqui. É bom entender mais a escola a partir de vocês, que são nossos artistas. Né? Não, mas é que tem uma questão importante também dessa geração e dessa questão ligada também à profissionalização, é porque nos anos 90, apesar de, vamos dizer, a pintura começar a decair como ser um foco principal, né, das instituições, museus e tal, foi o período onde começa a internacionalização, porque essa geração, a nossa geração, cada um com a sua história, mas quando eu começo a minha carreira internacional, ela começa no início dos anos 90,
o que vai abrir portas, quando ele cita, né, o subdistrito João Manuel. Você tem os museus e as instituições que começam também a se interessar por uma arte que talvez estivesse sendo feita aqui. E essa abertura vai lentamente sendo feita, realizada. O João Manuel, junto com o Rubem Breitman, que foi o diretor, esse que ele citou, foi um dos pioneiros, né, junto da Luiz Estrina, a participar de feiras internacionais e levar os artistas. Eu cheguei a trabalhar também com a Subdistrito, mas num outro contexto. No meu caso, eu acho que no caso do Daniel também, inicialmente, o Marco Antônio Vilaça, que foi a Galeria Camargo Vilaça, que abriu em 93, ele realmente foi o que pôde fazer, nos 7 anos de vida dele, fazer o que você poderia levar a vida toda para fazer. E levar realmente a arte brasileira para o mundo internacional com um nível bastante alto, né? E aí, obviamente, cada artista teve a sua história, seu prosseguimento, seu desenvolvimento, mas foi a partir desse movimento que foi muito importante, vinculado, né, à nossa história. Mas, falando da escola, quando a gente veio para cá, era aquela coisa, tinha as tribos, né? E logo na sequência, o diretor, depois do Breitman, eu não lembro quem foi. Foi, eu acho que o Marcos Lontra. Ah, o Marcos Lontra, foi o Marcos tá. Lontra. E daí a gente começou a dar aula, ele convidou a gente para dar aula aqui. Eu achei uma loucura, mas eu topei porque eu queria aprender arte, né? Eu queria entender. E me dava uma certa aflição o fato da escola ser muito desestruturada. Eu não queria que uma escola acadêmica, mas eu achava que a gente tinha que fazer alguma coisa para a escola ter mais conteúdo, né? Não ser muito em cima da idiosincrasia do professor, sabe? É o que a gente era. Tinha a turma do ar. Eu não fui para o Charles, porque o Charles era um grosso. Na hora que eu cheguei lá, eu falei, não vou fazer aula com ele. Eu fui fazer aula com o Áquila, que é um cara muito suave. Eu lamento não ter convivido com o Charles nessa época, que ele era muito interessante. Mas quando a gente começou a dar aula, a gente dava aula, nós dávamos aula juntos, nós pensamos cursos juntos, a parte teórica começou a ser desenvolvida. E daí a gente pensou o aprofundamento, que era um ateliê na escola. Então a gente fazia... Você estava no aprofundamento? Claro. A gente fazia, era Anabela Geiger, Bia, Charles Watson, os professores que visitavam esses... Luiz Ernesto. Milton Machado. Milton, Ronaldo. Ronaldo só depois, Ronaldo não foi da nossa época. Mas o aprofundamento era um ateliê onde os alunos, artistas, ficavam trabalhando na escola e marcavam conversas com a gente. E foi muito interessante, e tiveram alguns artistas que saíram desse projeto. Teve um ano que... Então a gente fazia a seleção dos artistas. E teve um ano que... Eu não sei se você estava aqui esse ano, mas o grupo era muito fraco. E daí, a única pessoa que tinha alguma coisa consistente era o Alberto. Aí eu não estava, não. Eu falei, Alberto... Estava, né? Estava? Alberto, eu tenho uma má notícia para você. Você acabou de acabar com... Porque eu conversei com o Charles, com a Bia, falei, olha, não dá para fazer um aprofundamento com essa pessoa. Se não tem aluno, não tem aprofundamento, né? E o Alberto não fez o aprofundamento. Mas depois, quando a escola tentou se organizar outras vezes na época que agora é diretora do Paço Imperial, com a Cláudia. E nós fizemos encontros, teve um projeto de escola, veio o Adriano Pedrosa, o Tunga, a Anabela, a Glória Ferreira. Nós pensamos uma escola, sabe? Inclusive, tentando integrar essa ideia de ter um restaurante que a gente pensou em fazer lá fora, onde são as cavalarias. Mas a coisa, como
muitas coisas não prosseguiu, né? A gente tinha pensado, a ideia era fazer um fluxo, o aluno entra, porque nessa época a Secretaria de Cultura dava uma ajuda aqui. Então, na entrada, tinha um curso de entrada, onde o aluno experimentava várias mídias, várias linguagens. Isso tinha um nome que eu não lembro. E depois, a ideia era que os cursos se interligassem até chegar a um aprofundamento, que era dar uma estrutura, mais ou menos, de entrada e saída na escola, sem que você fizesse um caminho comum a todos, né? Mas não rolou. Eu acho que eu convivi só até essa gestão de 96, depois exatamente a dedicação dos professores, que eu acho que permanece a mesma, né? Era muito importante. E, na verdade, eu parei de dar aula exatamente porque, com a minha carreira internacional realmente cada vez se ampliando mais, as viagens começaram a interferir, né, na dedicação que eu podia ter em relação a dar aula. Então, isso também foi muito importante, porque havia uma união entre nós e discussões de tentar fazer o melhor e de focar muito nos alunos que estavam vindo, na importância que era aquele momento, até porque nós todos tínhamos sido alunos da escola e sabemos o quanto, né, o ambiente de uma escola de arte no Rio de Janeiro, que infelizmente ainda é precário, né? Como a gente sabe, o Parque Lage ainda é praticamente a única escola onde você vai. A UFRJ tem um departamento que desenvolve, mas é um nível acadêmico, mas aí o Rio, nesse aspecto, ainda funciona de forma precária, né? Então, e ainda tem-se a luta de se manter a escola aberta, né? Porque nós passamos por isso em diversos momentos, e ela ainda é uma questão hoje que realmente é um pouco impressionante, né? Com todos os resultados positivos que a escola já demonstrou, né? Porque a escola, hoje, infelizmente, não pude ser aluno desses dois, né? Seria o meu currículo maravilhoso tê-los no meu currículo, mas não consegui. Mas ele, especialmente, assim, alguns desses artistas ficaram conectados com a escola, entendendo que a escola ela é um lugar de formação de artistas contemporâneos. Então tem o Pizarro ali que está com a gente, falou semana passada, o Daniel e a Bia, eles apoiam a escola sempre que eles podem. Daniel veio de São Paulo para fazer essa fala aqui junto com a Bia. A gente acha muito importante a presença de vocês aqui. Isso realmente para a escola, é por isso que essa sala está lotada, porque a gente gosta de vocês e gosta também do trabalho de vocês. Eu depois tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel, fazer curadoria dele, também foi uma honra também, isso é muito bacana, assim, uma experiência muito bela para mim. E estar aqui na escola é muito importante, porque eu fui aluno também, como eles foram. Então a gente tem um amor especial por esse lugar e a gente luta muito, né? A Secretaria de Cultura tem dado o apoio máximo que eles podem para a gente, apoio estrutural para a escola funcionar, senão a escola não estaria funcionando. A Secretaria de Cultura, Daniela Barros, ela nos apoia intensamente. Ela conseguiu, junto ao governo do Estado, uma verba para fazer a restauração do prédio, gente. Então, esse ano começa a restauração desse prédio. É um passo muito importante na história da escola, depois de 100 anos. Eu acho que o prédio é de 1927, vai fazer 100 anos agora, e são aí 21 ou 22 milhões dedicados a essa restauração. Então há um trabalho em conjunto, todo mundo sabe como as dificuldades são grandes, mas a gente tem estruturado a escola. Eu estou falando isso porque a gente tocou nesse assunto do ensino, eu mesmo levantei essa bola. Mas, voltando para os dois aqui, quer dizer, antes eu queria dizer que a escola continua formando artistas. A escola tem aí um artista que está entre os 3 artistas negros mais importantes do Brasil hoje, que é o Bastardo, que se formou aqui na escola. A Liz Paraíso, que é
uma artista trans que também se formou aqui na escola e mora hoje em Paris, está desenvolvendo o trabalho dela. E a gente se orgulha muito dessas pessoas e se esforça muito para que os alunos tenham acesso ao máximo e sejam desafiados em seus trabalhos. Apoiarem a escola, por apoiarem o ensino no Rio de Janeiro, através da escola e, consequentemente, no Brasil, porque também hoje nós temos cursos que são cursos online, as pessoas podem fazer do Brasil inteiro. Durante a pandemia, muita gente do mundo inteiro que falava português, que estava fora do Brasil, fez nossos cursos. Então, assim, essa escola, ela é uma responsabilidade de todos nós. Professores, alunos, a gente é, sim, uma comunidade de estudantes e artistas que pensam e que protegem a escola, e a gente tem que fazer isso sempre. Então, eu tenho profundo orgulho de estar hoje diretor da escola e de ter esses dois aqui do meu lado, então eu agradeço publicamente a vocês pela presença aqui.